Vamos lá então na palavra que o Senhor... Só ia pedir para diminuir para mim, por causa da minha papelada, como vocês sabem, né? Já que vocês se encontram em pé, eu gostaria de pedir vocês que abrissem em 2 Samuel 4:4. Estou com uma Bíblia nova aqui que eu ganhei da Evelyn. Linda, né, Evelyn? Já tomei posse. Amém? 2 Samuel 4:4. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. E ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que deixou cair, e Mefibosete ficou manco, aleijado. Agora eu gostaria que vocês continuassem em pé ainda, em 2 Samuel 9, versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Disse Davi a Mefibosete: e as suas ordens, Senhor? Respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de seu pai, Jonatas. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família de seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 anos e 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos eram da família de Ziba e se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia com o rei. Amém. Pode se assentar. Como a palavra aqui vocês já perceberam, nós vamos falar dele, de Mefibosete. Gostaria bastante a atenção de vocês para que vocês entendessem
aonde o Senhor quer cuidar das nossas vidas nessa noite. Como diz a palavra, Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. E Jonatas, no contexto dessa história, ele era o melhor amigo de Davi. De acordo com a monarquia, era então que o rei Saul, quando não fosse mais rei, passaria então ao seu filho Mefibosete seu reinado. E depois Mefibosete passaria para o filho, e assim sucessivamente, que é a questão da monarquia que existe. A história diz que houve uma batalha, né? E o rei Saul e Jonatas e seu filho morreram nessa batalha. E naquela época, quando aconteciam as batalhas, né, de um rei contra o outro rei, acontecia que o rei que vencesse aquela batalha, ele mandava matar toda a família daquele cara, do rei que perdeu, para que mais tarde essa família não viesse requerer algum bem no reinado, requerer posse, requerer terra, requerer alguma coisa. Então eles mandavam realmente matar toda a família. E nessa época que houve essa batalha, então morreu então o rei Saul e seu filho. E quando essa notícia se espalhou, né, lá, chegou ao ouvido dessa babá, né, dessa ama que cuidava do filho de Jonatas. Então ela, desesperada, porque ela sabia então que só teria Mefibosete vivo da família do rei Saul. Então ela pegou esse menino, colocou o colo e saiu correndo para esconder essa criança, para que ele não sofresse nenhuma retaliação. O desespero foi tanto que ela deixou esse menino, como diz aqui a palavra, ele tinha apenas 5 anos. E ela então deixou esse menino cair. E esse menino quebrou, machucou, fraturou as pernas, os pés, né? Como diz a palavra. E ele ficou aleijado. E esse menino aleijado, então ela resolveu pegar esse menino e tirar desse contexto, dessa história, desse cenário, e levar esse menino para uma outra cidade, que é a cidade chamada Lodebar. E aí nos estudos você vai ver que Lodebar não era um lugar bom, não era um lugar legal para se viver. O significado de Lodebar é um lugar de miséria, é um lugar de tristeza, é um lugar de sequidão, é um lugar onde 90% dos moradores eram muito pobres e eram doentes. Vem comigo aqui em Lodebar, gente. Pensa nessa cidade, onde era muito pobre, era um lugar seco, sem vida, de miséria, de tristeza, de dor, porque as pessoas eram doentes. E essa ama, essa cuidadora de Mefibosete, levou esse menino de apenas 5 anos para esse lugar. Um menino aleijado. Vem comigo nessa história. O menino já perdeu a família, com 5 anos, aleijado, e foi parar nesse lugar. Mefibosete não era qualquer pessoa. Mefibosete era neto de um rei Saul. Ele era príncipe. Ele era príncipe. E ele foi parar na cidade de Lodebar. Guarda o nome dessa cidade. Lodebar. Uma interferência na vida desse menino começou a mudar toda a sua história. Ele tinha uma história de reinado. Você vai ser um rei qualquer hora. Você é um príncipe, você vai virar um rei. E por causa dessa interferência,
batalha por causa desse cenário que teve, ele perdeu tudo. E aí a história dele começa a mudar. Ele tinha uma vida traçada para ser um rei. E é assim que acontece também nas nossas vidas. Por causa dessa interferência, imagino eu que essa criança está sobrecarregada com muitos traumas, muitas dores. Imagine um menino de 5 anos nesse cenário todo. Fernanda, o que será que aconteceu com esse menino? Que trauma? Esse trauma devastador de perder família, de ser um aleijado e de ser jogado numa cidade dessas condições. As nossas vidas também, a gente passa por esses processos, essas interferências, e que nós também passamos por esse processo de traumas. É uma rejeição, é um abuso sexual, é um luto, é um acidente, é um aborto. Tudo isso são traumas. Esse cenário aqui é um trauma de luto, de miséria, de rejeição, de abandono. De um fim, de um propósito. Um fim. Foi cortado no meio. Ele já não tinha mais essa perspectiva de ser um grande rei. Foi jogado em Lodebar. E nós, na nossa vida, passamos também por isso. Em algum momento da sua vida, você também foi jogado em Lodebar. Muitas pessoas já foram jogadas em Lodebar por algum trauma vivido na sua vida. Aqui Mefibosete passou por vários traumas. Pelo trauma físico, porque ele era para ser um rei, era para ser um guerreiro e não tinha mais as pernas, não podia mais ficar de pé. Ele dependia das pessoas para ajudar ele a chegar em algum lugar. Ele foi parado nesse trauma físico. Ele foi também traumatizado na área familiar. Perdeu a família, ficou órfão. Totalmente. Veio o trauma emocional. A dor profunda de ser uma pessoa sozinha. Não ter com quem contar. Ele não tinha mais o pai. Imagine a dor de uma criança de 5 anos. Uma dor profunda. Ele sofreu um trauma social, porque foi levado para uma cidade onde existia miséria, dor, sequidão, doença. Ele sofreu desse trauma social. Ele sofreu também do trauma espiritual, porque ele estava andando oprimido. Ele ficou oprimido, porque ele precisava das pessoas, ele se arrastava por ajuda. Ele já não tinha mais fé nesse contexto. Você imagina, a pessoa vai ter fé aqui? Os traumas, eles ferem a nossa alma.
O trauma, Fernanda, o que é um trauma, Fê? O trauma, a gente pode dizer que o trauma é um nocaute que você toma. É você estar no contexto e de repente vem e pá! E você tomba. Você não esperava que aquilo fosse acontecer. Você toma esse nocaute, você cai, a situação derrubou, te desestabilizou. Você perdeu todo o propósito, todo o sentido que você tinha, você acabou perdendo. Porque você tomou um nocaute, você foi para a lona, como diz, né? Pá! E aí, esses traumas, eles têm algumas características na nossa vida. Porque o trauma, ele marca. Você acha que essa criança com 5 anos, mais tarde, ela não vai sofrer as características que esse trauma trouxe para ela? Vai. Ela pode ser uma pessoa paralisada, uma pessoa bloqueada, porque o trauma, ele faz isso. O trauma, ele tem 2 movimentos na nossa vida. Ou ele te congela, ou ele te apaga. É que normalmente o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele aproveita a ocasião desse nocaute que a vida, as interferências trouxeram para mim e para você. E ele fala, eu entro aí nessa dor. Eu vou apagar esse daí, porque ele estava achando que ele ia ser rei, mas eu apago ele agora, eu paraliso ele. Daqui ele não vai mais. Eu vou deixar ele em Lodebar. É assim que o inimigo tenta fazer comigo e com você. Nos paralisar, nos congelar diante das interferências que a vida vem nos trazendo. E é isso que ele queria fazer com Mefibosete. Deixar ele em Lodebar. Fernanda, mas eu não sei se eu estou numa crise, se eu estou num trauma, se isso é trauma, se isso é crise. A crise é inevitável para mim e para você. É o que a gente vive. Aconteceu um negócio, uma crise, a crise resolve. A crise é inevitável na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai passar por uma crise. Só que a crise, ela tem o exercício de nos fazer amadurecer. A crise vai levar você a crescer, a amadurecer, a expandir a sua visão. A crise, ela vai fazer isso. Você vai estar na crise, você vai parar aqui, vai falar, estou nessa crise. Eu vou analisar e vou fazer com que eu saia dela. O trauma, ele congela. A dor, ela te paralisa. Ela tira você do lugar que Deus já preparou. O trauma, ele faz isso. O trauma, ele tem 2 movimentos também. O trauma, ele vai fazer você prosseguir. O trauma não, a crise. Ele vai fazer você prosseguir ou ele vai fazer você recuar. Entrei aqui nessa crise. Ou eu vou seguir, vou falar, vou tratar aqui e vou. Ou eu vou ficar aqui na crise e vou falar, não quero prosseguir, eu vou recuar com isso aqui. Não quero mais. E você recua. Agora o trauma, ele congela ou ele te apaga. Ele te paralisa, ele te congela. Não faz parte da nossa vida apagar as coisas. Não faz parte da nossa vida ficar em Lodebar. Não faz.
Você tem que sair de Lodebar se você hoje se encontra lá. Não faz parte da nossa vida recuar também. Tudo que nós não enfrentamos para prosseguir, a gente não consegue resolver. Você vai viver recuado lá na crise. Pega essa frase. Tudo que não enfrentamos não é resolvido. Amém? Então você tem que enfrentar, você tem que resolver e prosseguir. Nós temos um Deus que Ele olha toda a nossa situação. Ele olha, Ele vê. Ele viu Mefibosete. Ele viu Mefibosete toda nessa situação. E Deus começou a trabalhar em prol de retirar Mefibosete desse local, de Lodebar. Porque quando Davi assumiu o reinado, ele lembrou que ele tinha feito uma aliança com o pai de Mefibosete. Nesse contexto dessa história, Davi lá atrás fez uma aliança com Jonatas. Porque na verdade Jonatas ele era para assumir o reinado. Veio Davi, ele abriu mão desse reinado. Depois tem isso na história, eu não vou entrar nesse contexto dessa parte. E depois Davi assumiu esse reinado. Então aqui, como diz a palavra, ele veio. Ele procurou, então, quando ele assumiu o reinado, ele procurou saber. Como ele sabe que eles matam todo mundo, ele falou: vou procurar saber se tem alguém da família de Saul ainda vivo. E eu vou procurar essa pessoa. Então ele descobriu então que tinha um filho de Jonatas vivo. E ele mandou atrás de Jonatas para procurar aonde estava Mefibosete. E falaram para ele que ele estava em Lodebar. Ele se assustou, porque ele sabia que Lodebar era um lugar ruim de se viver. Não era um lugar bom. E ele ali já ficou sabendo que Mefibosete estava aleijado. Então ele pediu o povo dele, para poder buscá-lo. Então ele trouxe Mefibosete de um lugar esquecido, de um lugar doente, de um lugar de sequidão, de pobreza. E ele trouxe ele para Jerusalém, para o lugar de luz. E ele trouxe ele para o palácio, de um lugar onde ele nunca deveria ter saído. E aqui então veio a graça sobre a vida de Mefibosete. A graça que nós não merecemos. É um favor imerecido. E o Senhor veio com essa graça sobre a vida de Mefibosete. Davi mandou então trazer Mefibosete. Mefibosete chegou ao palácio. E Davi foi ao encontro dele. Você imagine uma pessoa que sabia que aquele palácio pertencia a ele. E ele chegou diante desse rei. E esse rei veio diante ao encontro dele, ele um aleijado, prostrado, naquele chão, porque ele ficava no chão, ele não andava. E esse rei veio de encontro a ele. E aqui na palavra diz: deixa eu só achar. E Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou e se ajoelhou
e encostou o seu rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito. Ele sabia que era ele, aquele lugar era dele. E ainda assim, ele foi com aquele coração dele e se prostrou diante do rei, mesmo sabendo que aquilo tudo ali era dele. Mas ele se humilhou diante do reinado de Davi e se ajoelhou ali, como sinal de respeito àquele rei. Uma pessoa com vários traumas, e ela ainda assim veio com respeito diante daquela autoridade. Isso é forte demais. Se coloca no lugar dele, você hoje. Você iria chegar ali e se ajoelhar diante daquele rei, diante de tanta dor que ele tinha? Então Davi disse a Mefibosete: não fique com medo, eu serei bondoso com você por causa de seu pai, e eu te darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô. Amados, aqui chegou a restituição sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete esse ato de humilhação diante do rei. A identidade dele ali já estava apagada, gente. Ele já não tinha mais identidade, ele já não era o filho do rei. Ele já estava ali doente, com dor. E ainda assim, com essa identidade apagada, ele se humilhou diante do rei. E ele disse: eu não valho nada. Ele não se achava digno de qualquer coisa. Porque eu e você, quando passamos por um trauma, nós achamos que a gente não pode ter mais nada, que a gente não pode receber mais nada. A gente se acha uma pessoa sem valor nenhum, sem nada, sem merecimento de amor, de bondade, de gratidão, de tanta dor que esse trauma trouxe à vida dessa pessoa. E aqui fala que o rei trouxe ele e disse que a partir daquele dia ele ia sentar à mesa com ele. Ele ia fazer todas as refeições com o rei. Mesa é lugar de intimidade, é lugar de comunhão. Olha como Deus restituiu a vida de Mefibosete. Ele estava no lugar onde nada de bom poderia acontecer, mas o Senhor veio com graça, trouxe ele para Jerusalém e colocou ele na mesa do rei. Mesa significa, quando você convida alguém para estar à mesa com você, você diz: aqui tudo pertence a você. É assim que o Pai faz comigo e com você. Ele nos traz, Ele nos tira de lá do trauma e nos traz e nos resgata. E diz: senta aqui comigo, vem para a mesa no lugar de intimidade, no lugar de acesso, que eu te darei tudo. As coisas foram sendo restituídas na vida dele. Davi já começou a tratar ele como um filho. A paternidade dele já estava sendo restituída também. A questão de ser herdeiro daquele trono, ele estava no palácio novamente. O Pai nos adotou.
Ele nos tem como um filho amado. A nossa identidade pode ser, o inimigo pode tentar apagar a nossa identidade e tentar nos jogar em Lodebar, mas o Senhor, o meu Pai, o seu Pai, Ele nos resgata e nos traz para Jerusalém. Lodebar é um lugar de anonimato, de dor, de traumas, de fome, de pobreza, de doença. Mas o nosso Pai, Ele nos resgata e traz para Jerusalém lugar de paz, lugar de bondade, lugar de cura, de abundância, de riqueza, de prosperidade, de alegria. Um lugar de filho amado. Eu falo para você hoje, se hoje ou algum tempo atrás na sua vida algo aconteceu e te jogaram em Lodebar, hoje o Senhor vem e derrama a graça nele sobre a sua vida e Ele vai te tirar de Lodebar hoje. Deus, Ele vai agir na sua causa hoje. Eu não sei, amado, se você foi rejeitado, se alguém te rejeitou um dia, se você passou por um momento de luto, se você passou um momento de abuso, de dor, de esquecimento. Eu não sei esses traumas que vocês passaram nessa vida, mas o seu Pai, Ele sabe, e hoje Ele quer dar um basta nessa dor que você sente, nessa dor de esquecimento, nessa dor que um dia falou, você não vai ser nada, alguém disse para você, você não vai ser nada nessa vida. Amado, você vai ser sim, porque o Pai criou você para ser. O de repente chega hoje na sua vida. De repente, o Senhor olhou para Lodebar e disse, vou tirar você daí, Mefibosete. É hoje a sua restituição. O nosso futuro não precisa ter reflexo do nosso passado, amado. O nosso futuro não precisa estar carregado do nosso passado. Você pode ser curado sim, e restituído sim, e daqui para frente você prosseguir. O Senhor tem um futuro abundante para você. É questão de você tomar posse e ver quem você é diante dele. Ele era para ser rei, foi jogado em Lodebar. O Senhor veio e trouxe, ele falou, eu vou então. Estão me chamando. Ele entendeu a graça do Senhor e foi. Ele poderia ter falado, eu não vou, eu não quero. O rei está te chamando, eu vou. Com medo, mas eu vou. Eu vou. Não é porque alguém da sua família disse que você não ia ser, ou alguém da sua família tem depressão, que você vai ter, amado. Não é assim não. Você tem que dar um basta. Não é porque sua mãe foi assim, você vai ser assim. Ah, porque fulano da minha família foi assim, eu também estou assim. Não. É você que tem que dizer o não, é você que tem que falar o basta. Não, eu não vou ser. Ah, lá em casa todo mundo da minha família separou, eu também estou separando. Não, eu não vou. Isso não chega em mim. Não permita
jogue você em Lodebar. Não permita que durante essas interferências da vida, alguém te jogar lá e você se permitir ficar. Não fica. Porque quando as interferências da vida chegam e você fica jogado em Lodebar, é aí que o inimigo vem. Ele aproveita esse momento frágil, de dor, de tristeza, de amargura, de perder a identidade. E ele começa a entrar aí e começa a ferir 1000 vezes mais, para deixar você para sempre lá. Você é filho do rei. Você que tem que tomar posse disso. Eu sou filha. Eu sou amada. Eu sou escolhida. Eu sei que o Pai tem mais para mim. Eu não posso tomar posse por você. Se eu pudesse, eu tomava, porque vocês sabem que eu tomo. Eu tomo, né? Eu tomo. Mas você tem que entender isso e tomar posse de verdadeiramente quem você é em Deus e não permitir que você fique em Lodebar. Como eu falei aqui no início, as interferências vêm e colocam a gente em Lodebar e você fica congelado ali no trauma. Você nunca vai viver o chamado. E o chamado, ele foi feito para ser vivido e exercido. Você tem um chamado. Essas interferências que aconteceram na vida de Mefibosete não fez dele um rei, mas ele voltou para o palácio e ficou à mesa com o rei. O Senhor tinha promessas e as promessas se cumprem. E eu e você temos que entender isso. O trauma não pode te paralisar. Ele não pode te congelar. Ele não pode te bloquear. Porque quando o trauma vem, ele congela, você paralisa ali, você fica. E outras coisas começam a vir e você não vai andar. Você não vai prosseguir. Como eu falei aqui, se eu não tivesse obedecido, eu não estaria vivendo aqui com vocês. Eu não fui jogada em Lodebar, não me senti jogada em Lodebar, não é isso? Não fui para Lodebar. Mas eu entendi o que Deus queria e saí da posição que eu estava, de não aceitar o chamado. Como eu já falei aqui para vocês, eu sempre fui deixada de lado nas coisas da minha igreja. A Fernanda é tímida, a Fernanda é quieta, a Fernanda não fala muito, a Fernanda é muito tímida. E foram me jogando em Lodebar. Eles não sabiam naquela época que eles estavam fazendo isso, mas eu olhando hoje, eu vejo que eu estava indo. E alguém me disse: Fernanda, vem orar. Eu não sei. Vem fazer. Eu não sei. Essa pessoa estava tentando me tirar. Quando eu entendi isso, eu falei: eu estou aqui. Eu não sei orar não, mas vou orar. Eu não sei fazer não, mas eu vou aprender. Lá que eu não vou ficar. É por isso que eu faço com meus juvenis. Eu não sei, vai fazer, vai fazer. Empurro mesmo e vai fazer. Eu não sei não, vai fazer, pá, vai fazer.
Porque se eu não fizer isso, o mundo faz isso. O mundo, ele vai fazer isso com você. Vai te jogar em Lodebar toda hora que você permitir. Toda hora. Eu estou bem aqui, adorando, cantando, pregando. O mundo vem, os traumas chegam e joga você em Lodebar. Quando você menos espera, você está congelado. O seu chamado está congelado. Amado, pede socorro quando você vê que você está sendo jogado em Lodebar. Não se permita ficar ali. Grita: socorro! Me tirem daqui, me ajuda, me trata. Gente, eu fico desesperada quando eu falo isso. Porque às vezes a gente, como líder, vê o potencial, vê o que vocês podem fazer e vocês ainda não acordaram para aquilo que o Senhor já deu. Para de ficar em Lodebar, sai daí, vem cumprir o seu chamado, vem para a mesa do rei. Para de dizer sim para as circunstâncias, para as coisas. Diz sim para aquilo que Deus tem para você. Dói em mim quando eu vejo que não está cumprindo. O tempo está voando, gente. Não percam tempo com coisas. Com coisas. Olha para o alto. Olha para o alto. De onde virá o seu socorro? A sua provisão vai vir do céu. A cura para a sua vida vem do céu. Guarda isso. Pessoas ferem pessoas. Como essa ama feriu a vida de Mefibosete. Ela queria ajudar, mas ela feriu porque ela paralisou a vida dele. Mas entenda uma coisa: pessoas curam pessoas. Davi foi levantado para curar Mefibosete. Se você foi ferido por pessoas, procure pessoas para curar você. Não permita passar a sua vida dentro de um trauma, dentro de uma dor. Grita, pede socorro. Me tira de Lodebar. Aqui eu não quero ficar. Hoje o Senhor quer tirar você de Lodebar. Ele quer arrancar a sua dor. Ele quer tirar a sua dor. De uma falta de um pai, de uma falta de amor, de uma falta de uma mãe, de uma rejeição, de um abuso, de uma palavra lançada na sua vida. Foi essa palavra que o Senhor gerou em mim para trazer para você. Então eu te convido a você se colocar de pé nessa noite. E vir aqui na frente.